Oi pessoal, eu sou a Josiane, bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. Hoje a gente vai conversar sobre uma tag literária chamada 30 perguntas, 30 livros clássicos, que eu tomei a liberdade de adaptar para 30 perguntas, 30 livros, que eu mesclei entre clássicos e contemporâneos. A primeira pergunta dessa tag é: todos amam menos eu. O livro que eu escolhi é Dublinenses, do James Joyce. Embora essa edição da tag seja lindíssima, eu não gostei. Eu não me conectei com os contos e todas as pessoas que eu vi falando sobre um bom livro para iniciar a leitura de James Joyce, aliás, foi o primeiro James Joyce que eu li, é esse aqui. Mas eu confesso que eu não gostei. A segunda pergunta é: livro preferido? Eu não tenho, tá? Eu não sou uma pessoa que consegue decidir e ter um livro preferido da vida e manter esse livro no topo. Mas eu trouxe um livro que foi muito significativo quando eu li, que eu amei e que eu panfleto ele para todo mundo que eu posso, que é O Som e a Fúria, do William Faulkner. Eu amo essa história, eu amo esse livro, ele tem muitas camadas. É um livro que merece uma releitura, que aliás eu pretendo fazer em algum momento, ainda não sei quando, mas pretendo reler. Então eu indico como livro preferido O Som e a Fúria. Uma dívida literária. Eu trouxe aqui para esse tópico o box da Helena Ferrante. Porque eu não li nada da Helena Ferrante. Eu já ouvi falar muito bem da autora. Conheço várias pessoas que já leram, que super indicam, mas eu ainda não li. Então, Helena Ferrante é a minha dívida literária. No Todo Mundo Leu Menos Eu trouxe Germinal, do Émile Zola. É um livro que está no meu radar há bastante tempo, então eu comprei, mas eu ainda não fiz a leitura. Eu conheço muitas pessoas que indicam, que panfletam demais essa história, mas infelizmente eu ainda não fiz a leitura. Um livro de um país diferente que eu adoro é esse aqui, Aquele que é Digno de Ser Amado. O autor dessa história, inclusive, ele é homossexual. É uma história muito tocante, vale muito a pena, é cheia de gatilhos, então tenha certeza que você está num bom momento para fazer a leitura dessa obra aqui. Eu vou ler uma partezinha da sinopse para vocês. Tem aqui na orelha do livro. Aquele que é digno de ser amado é um livro que fala de vários temas: da relação difícil entre mãe e filho, da dor da homossexualidade, do exílio no estrangeiro, da ilusão de emancipação e da submissão cultural. No entanto, sobretudo, é um livro que fala do colonialismo e das relações de poder, e de como eles se refletem na vida afetiva de um homossexual árabe de 40 anos radicado nos dias de hoje em Paris. O melhor do autor favorito. Como eu mencionei, eu não tenho um livro favorito. Eu também não tenho um autor favorito, mas eu gosto demais de Fyodor Dostoiévski. E o meu livro favorito dele, de tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de ler, é Crime e Castigo. Então eu super indico esse autor. Tem várias obras dele, principalmente livros menores para se iniciar. Eu adoro O Eterno Marido, dei muitas risadas com ele. Então, se você nunca leu nada do Dostoiévski, eu sugiro você começar por aí. Um clássico ruim. Bem, aqui eu vou me explicar. É um clássico que eu tinha muita expectativa, que eu achei que eu ia adorar, mas que no desenrolar da história, no desenvolvimento do enredo, ele me perdeu. Então não significa que ele seja um clássico ruim, significa que ele envelheceu mal para mim. De metade do livro para frente, eu percebi o rumo que a história estava tomando e o livro foi perdendo a graça, foi perdendo sentido. Eu esperava um final diferente, tinha uma expectativa completamente diferente. Enfim, então, Senhora, do José de Alencar, é um livro que eu não gostei. O próximo tópico é um livro que a escola me fez odiar. Aqui também eu vou abrir um parênteses. A escola não me fez
odiar, mas eu criei uma resistência com essa obra por ouvir dizer que era difícil, por ouvir dizer que era complexa, que precisava de uma maturidade. Então eu ainda não li, mas a escola não me fez odiar. Então, como eu não tinha nenhum livro que eu me recordasse da época da escola, que eu tenha aprendido a odiar, eu trouxe um livro que me causou uma impressão, que me trouxe um certo medo de fazer a leitura, e por isso eu ainda não li, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é o clássico favorito de muita gente. A edição do Clube de Literatura Clássica é muito bonita. Então eu pretendo perder esse medo de ler esse livro em breve e poder então tirar uma conclusão se eu vou gostar ou não. Mas por enquanto a escola me deu um pouco de medo de fazer essa leitura. Agora, um livro que a escola me fez amar é de um autor brasileiro também, e é Jorge Amado. Esse foi o primeiro livro do Jorge Amado que eu li, e faz muitos e muitos anos, então eu ainda estava na escola, no período da adolescência, e eu me lembro que eu adorei. Uma obra que eu me lembro pouco do enredo, mas eu me lembro de ter gostado muito na época que eu li, então a escola me fez amar, e a partir dessa leitura eu li outros livros do Jorge Amado. O último livro que eu dei de presente não foi exatamente o último, mas é um livro que eu gosto bastante, que eu adorei quando eu li e que eu já dei de presente e sempre panfleto ele, que é País Sem Chapéu, do Dany Laferrière. Esse livro, ele vai falar sobre a história de um homem que vive no Canadá, salvo engano, e ele volta para o Haiti, que é o seu país de origem, e ele precisa lidar com as questões culturais e todos os choques culturais que ele tem ao perceber que faz 20 anos que ele está fora desse lugar. Então ele tenta se reconectar com essa cultura que é a dele, que ele deixou para trás há muitos anos. E é muito legal, você consegue conhecer muito dos aspectos culturais, religiosos, sociais do Haiti. Então é um livro que eu gostei demais, então eu indico para todo mundo. Livro que eu gostei, mas eu não leria 2 vezes, ou não leria pela segunda vez. E aqui nós temos um livro que é o queridinho de muitas pessoas, que é O Grande Gatsby, da F. Scott Fitzgerald. Eu gostei, essa edição da Antofágica, inclusive, é muito bonita. Ela tem várias figuras, a diagramação é ótima, o tamanho da letra, o papel. Mas eu, particularmente, não gostei tanto assim. Gostei, mas não é um livro que eu pretendo reler. Então, aqui para essa pergunta, temos O Grande Gatsby. De um autor LGBTQIA+. Esse livro é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro que com certeza apareceria aqui em qualquer outra categoria, que é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Todo mundo deveria ler essa história. Ela é fantástica. Se passa em Minas Gerais. Vai contar a história de uma família aristocrata em decadência. O que o autor faz aqui com esses personagens é maravilhoso. Então, se você não conhece Crônica da Casa Assassinada, leia. Super indico. Próxima pergunta. Que me fez chorar? Aqui eu tenho outro livro de um autor LGBTQIA+, que me fez chorar. Camila Sousa Vilhada, com O Parque das Irmãs Magníficas. Esse livro, na edição da Tag, é lindo, maravilhoso. E a história, então, gente, falar sobre uma irmandade de travestis na Argentina, salvo engano, em Buenos Aires, e o apoio que essas mulheres dão umas às outras
as suas histórias, as suas tristezas, os seus perrengues, tudo aquilo pelo que elas têm que passar e a forma como elas encaram a vida. Esse livro me fez chorar, me fez me emocionar em muitos trechos. É um livro muito tocante, também tem muitos gatilhos. E eu super indico o Parque das Irmãs Magníficas. Esse aqui com certeza é um desses. A nossa próxima pergunta é um livro que tem uma cor no título. Eu não tenho muitos livros que tem uma cor no título, então eu escolhi um que é maravilhoso, que chama O Olho Mais Azul, que é de uma autora negra, Nobel de Literatura. Essa história ela é muito tocante, de várias formas. Tem vários gatilhos, a gente vai encontrar a presença da violência, a gente vai encontrar a presença do preconceito racial, muito forte, muito presente. É uma história que você se emociona em muitos trechos, vale super a pena. Então, se você não conhece O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, leia, é maravilhoso. Um livro de um autor local ou regional. Trouxe um livro de um autor paranaense, que é bastante famoso. O meu livro favorito dele, daqueles que eu tive a oportunidade de conhecer, ele é um contista, é Cemitério de Elefantes. Então eu escolhi o que eu tenho, que é esse aqui, Frufru Rataplã Dolores, do Dalton Trevisan. O que é interessante falar sobre esse livro e sobre esse autor é que ele não escreve coisas bonitas, fofas. Pelo contrário, ele tem uma escrita mais pro grotesco, para trazer o pior lado do ser humano. Eu diria que não é um livro para qualquer pessoa. Eu, particularmente, gosto da escrita do Dalton, mas é um gosto muito particular. Não é algo que vai funcionar para todo mundo. Um livro de um autor negro, então, poderia trazer vários, mas eu escolhi um livro que me emocionou. Ela é uma autora nacional muito reconhecida. Eu só li essa obra dela, mas eu já fiquei com vontade de ler mais coisas a partir disso, que é a Conceição Evaristo. Essa é uma coletânea de contos, Olhos d'Água, que vai trazer também histórias sobre a periferia, sobre a negritude, sobre situações muito difíceis que os personagens tiveram que encarar, que passar. E eu me lembro que me tocou demais os contos desse livro, ele é um livro curtinho. E eu recomendo muito a leitura. Também é importante mencionar que esse livro tem vários gatilhos, não são histórias felizes, tem muita tristeza e dor. É um livraço, mas escolha o momento certo para a leitura. Em relação ao próximo, é um livro que merecia ser mais conhecido, que é Ópera dos Mortos, do Outra Dourado. Eu vou ler um trechinho do que diz aqui, na parte de trás do livro. Quem sabe desperte em vocês também a curiosidade para ler. Numa pequena cidade do interior mineiro, Rosalina vive enclausurada num antigo sobrado, construção iniciada por seu avô, o truculento coronel Lucas Procópio, e continuada por seu pai, João Capistrano. Afastada de todos, Rosalina conta apenas com a companhia de Quinquina, uma empregada muda, e de relógios parados. Mas a chegada de José Feliciano, ou Juca Passarinho, promete transformar para sempre a rotina cativa da moça, única e solitária herdeira da família Honório Cota. Então, a partir disso, quem quiser descobrir o que acontece, faça a leitura que com certeza não vai se arrepender. E se der, volta aqui nos comentários e conta o que achou, porque particularmente essa obra é uma das minhas favoritas. O último livro que eu favoritei, não foi exatamente o último, mas foi um dos últimos, que é Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Eu não conhecia nada do Stephen King, só tinha ouvido falar muito bem das obras do autor, e eu resolvi começar por esse aqui. Eu adorei a capa, inclusive, então eu resolvi comprar e ler. E eu simplesmente adorei os contos desse livro. Eu indico, se você gosta de terror, leia.
Agora, se você não gosta, não compre, não abra, que não vai ser para você, tá? Em relação à próxima pergunta, o último livro que eu abandonei. Esse aqui, eu já vou me justificar antes de mostrar qual é. Porque eu comecei, eu estava adorando, mas por questões de tempo, por questão de outras prioridades, eu abandonei. Mas é um livro que eu quero muito encaixar numa próxima rotina de leitura, porque é um livro excelente, que mostra já seu potencial nas primeiras páginas, mas é também um livro que requer de você um esforço para a leitura. E eu estou falando de Grande Sertão Veredas. A próxima pergunta é um livro que eu li mais vezes. Eu trouxe aqui o livro O Processo, do Kafka, que foi a obra que eu mais li. Eu fiz a leitura dele 3 vezes. Eu não tenho o hábito de reler, pessoal. Eu costumo priorizar livros que eu não conheço, que eu quero muito fazer a leitura. Trilogia ou série preferida? Eu também não faço muitas leituras de séries ou trilogias. Acredito que uma das poucas que eu realizei a leitura foi Harry Potter, na época ainda da adolescência. Eu gostei bastante. A última que eu li, que eu na verdade ainda não terminei, são 3 livros, é do Jacob Wassermann. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, porque é um autor alemão. Eu comecei por esse aqui, que é o Processo Mauritius, que é o meu favorito até agora. Essa história é muito, muito interessante. Não considero uma leitura fácil, tá? É uma leitura que tem muitas camadas, reflete muito a época que o autor escreveu. São livros grossos, como vocês podem ver aqui, mas valeu muito a pena o Processo Mauritius. E o segundo livro é Etzel Andergast, que vai contar então a história de um dos personagens que aparece ali em O Processo Mauritius, que eu também já fiz a leitura. Eu confesso que eu gostei mais do Processo Mauritius do que do Etzel, mas mesmo assim a história continuou me prendendo, tanto é que eu marquei várias coisas aqui. E eu ainda preciso ler o último livro, que é A Terceira Existência, de Joseph Kerkoven, que é também a história de um personagem que aparece ainda no primeiro livro. Então, esse aqui eu ainda não fiz a leitura, mas eu trouxe para representar uma trilogia que eu pretendo terminar de fazer a leitura. A próxima pergunta é um livro de uma editora independente. Eu trouxe aqui para representar a editora Extremos, que publicou essa obra, Trekking Everest, que é a história de uma mulher que escalou o Monte Everest, contando como é que foi a experiência dela, o que ela vivenciou por lá, como é que foi esse percurso, o que isso trouxe de significativo para a vida dela. Em relação à próxima pergunta, que tem um título que eu amo. Essa história eu ainda não finalizei, mas eu adoro o título dela, acho muito significativo, que é De Amor e Trevas, do Amos Oz. Em relação à outra pergunta, é leitura atual. Uma das leituras que eu estou fazendo, eu costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Nesse momento eu estou lendo o 2º volume dos Irmãos Karamazov e Misery, do Stephen King, além de Purgatório, que é um dos livros, que também é uma trilogia, podia ter trazido esse aqui, agora que me dei conta, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Em relação à próxima pergunta, eu não conheço nenhum livro que o autor tenha colocado um personagem com meu nome, que é Josiane. Então, eu não tenho nenhuma obra para indicar que o personagem tenha o meu nome. Então, essa pergunta não tem um livro para indicar sobre ela. De um autor independente, eu trouxe aqui uma autora, que é a Kátia Capelletto, que escreveu essa história que eu gostei bastante, que é Meu Nome é Chuvisco. Vai falar sobre a relação da narradora com o cachorro que tá aqui na capa, que é o Chuvisco. Então, para representar essa pergunta, eu trouxe Meu Nome é Chuvisco, da Kátia Capelletto.
Um livro que marcou minha infância. Foram vários, eu acredito que os livros que mais marcaram minha infância foram da coleção Vagalume, que era uma coleção que tinha muita visibilidade, muito divulgada, era bastante acessível nas bibliotecas na minha época de escola. Não sei se hoje em dia se mantém assim, que foram livros incríveis. O meu favorito era Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Rey. Mas como eu não tenho esse livro na minha biblioteca, eu escolhi outro, que é O Pequeno Príncipe, que eu tive contato lá ainda na infância, pré-adolescência. Eu me lembro de ter gostado bastante e eu fiz a releitura dele na vida adulta e eu continuo gostando da obra. Um livro que sempre recomenda. Novamente eu tenho a oportunidade de recomendar um livro que eu adoro. Vocês já viram que eu panfleto vários livros. Então, eu trouxe para essa pergunta O Êxtase da Transformação, do Stefan Zweig. Maravilhoso. Esse livro, para mim, é irretocável. A história, ela cresce ao longo do enredo. Ela vai trazer a história de uma moça pobre que trabalha numa espécie de agência de correios na cidade dela e que tem a oportunidade, através do convite de uma tia, de conhecer um mundo de luxo, com outras pessoas, com outros costumes, enfim, que vai fazer um paralelo com o ambiente em que ela vive. E o que isso vai ocasionar na vida dessa moça é o que o autor conta aqui. Esse livro é irretocável, como eu comentei, então eu indico ele para todo mundo. E o último que eu comprei, eu já falei dele aqui também, que é um dos que eu estou lendo, que é Misery, do Stephen King. Eu comentei anteriormente com vocês que o primeiro livro que eu li do King foi O Escuridão Total Sem Estrelas, e eu só fiquei com mais vontade de ler outras obras dele. Então, eu aproveitei a passagem do meu aniversário e comprei esse aqui. Estou bem no início ainda, mas já estou gostando. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem aqui o livro favorito de vocês. Se gostarem do vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e nos vemos numa próxima oportunidade.